Pronto, vamos lá, né? E vamos então começar nossa aula sobre metabolismo de carboidratos. Na verdade, dar continuidade à nossa aula passada, que a gente falou sobre regulação glicêmica, e essa semana a gente vai dar continuidade com o metabolismo de carboidratos. Ou melhor, mais especificamente, nós vamos falar sobre os caminhos que essa glicose pode ter no nosso organismo. Espera aí, para ver se eu consigo ver vocês. Tá lá. Agora eu consigo ver vocês do lado de cá. E eu consigo ver minha tela aqui bonitinha para poder a gente... Pronto. Então vamos lá. Como eu estava falando aqui no finalzinho aqui com a colega de vocês. Então, na hora que a glicose ela entra na célula, ela pode seguir alguns caminhos. Alguns caminhos, basicamente, duas vias, que a gente chama de via do catabolismo ou via do anabolismo. Então, se a célula estiver precisando de energia, a gente vai seguir lá a glicólise, seguir a via glicolítica, para poder gerar ATP, para nos fornecer energia. Mas se a célula não estiver precisando de energia, se aquele tecido não estiver precisando de energia, a gente vai encaminhar essa glicose para o anabolismo, que seria a formação de glicose ou de glicogênio ou a formação de gordura. Eu estou dando alguns exemplos que essa glicose pode participar, certo? Mas ela pode também, por exemplo, participar na formação de proteoglicano, glicosaminoglicano, lembra lá? Que a gente falou lá na estrutura de carboidratos. Então, nós vamos, o anabolismo, que é a formação de glicogênio, formação de gordura, ou seja, biossíntese de lipídio, ou glicogênese, ou seja, síntese do glicogênio, vocês vão ver isso no segunda unidade. No segundo semestre, na bioquímica veterinária 2. Então, a gente fica com a parte da glicólise, do catabolismo. Então, de onde é que vem a palavra glicólise? Se a gente pegar a palavra e separar, certo? O nome glico vem de doce e lise vem de rompimento, quebrar, certo? Lisar, ou seja, separar. Então, pela análise da palavra, eu tenho, então, que a glicólise é a quebra da glicose. Quebra da glicose. Mas o que é que acontece? Os outros carboidratos, eles podem entrar nessa via glicolítica. Então, por exemplo, se eu pego frutose, eu posso transformar ela em um dos componentes da via glicolítica, ela entrar na via glicolítica. Eu pego a mannose, eu posso entrar na via glicolítica. Então, eu pego a glicose como principal exemplo, onde ela vai envolver todas as moléculas que a gente obtém na nossa dieta para poder gerar energia. Então, o que é que se constitui a glicólise? Então, a glicólise ela é uma sequência de 10 reações enzimáticas. 10 reações enzimáticas. Então, eu tenho, para poder configurar que eu completei, que eu fiz, a célula fez a glicólise, ou seja, completou a glicólise, ela tem que ter 10 reações enzimáticas. E durante essas 10 reações enzimáticas, ocorre a formação de compostos, de moléculas, de subprodutos. Tá? Onde é que ocorrem essas 10 reações? No citoplasma das células. Então, eu preciso de mitocôndria para poder gerar, para poder fazer a glicólise? Não. Eu preciso de oxigênio para poder gerar a glicólise? Não. Ok? Então, a glicólise, as 10 reações enzimáticas que ocorrem no citoplasma, é uma sequência de reações anaeróbicas.
Então, anaeróbico significa que não precisa de energia. Desculpa, gente, não precisa de oxigênio. Ok? Tá. Ao final das 10 reações, o que é que vai ter formado? O que é que eu vou gerar? Certo? Então, cada molécula de glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato. Então, imagine que eu pego a glicose que tem 6 carbonos e vou quebrar ela no meio. E vou dividir 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro. Ok? Dúvida? Bom, cada um com 3 átomos de carbono em processo o qual vários átomos de carbono são oxidados. Então, ou seja, eu preciso fazer a oxidação desses carbonos, ok? Eu preciso quebrar esses carbonos no meio, ou seja, quebrar esses 6 carbonos no meio, para poder eu formar o piruvato, que são 3 moléculas de carbono, 3 átomos de carbono. Pá. Só que nesse caminho até chegar ao piruvato, que são 3 carbonos, ou seja, separar a glicose, nesse caminho eu vou gerar ATP, que é o que está me interessando ali, ok? E gero também uma molécula de NADH, NAD reduzido. Lembra que a gente falou na introdução para o metabolismo? Eu falei para vocês o quê? Qual é a função do NADH, ou melhor, qual a função do NAD é receber hidrogênio, certo? E eu falei para vocês o quê? Que esse NAD, ele consegue levar esses hidrogênios para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria ele vai participar da cadeia respiratória. Então, vamos lá. A glicólise sozinha produz o NAD, mas esse NAD é produzido no citoplasma, ok? Então, esse NADH tem que ser levado para dentro da mitocôndria, ok? Mas toda glicólise vai produzir NADH, e toda glicólise vai produzir piruvato, vai produzir ATP. Então, são esses ATPs aí produzidos nesse citoplasma que mantêm muitas células. Então, por exemplo, as hemácias, elas não têm mitocôndria. Então, eu preciso desse ATP que está sendo gerado aí, certo? No citoplasma, para manter a hemácia funcionando corretamente, transportando oxigênio e assim vai. Ok? Dúvidas? Podemos continuar? Beleza. Sem dúvida, então vamos lá. As 10 reações, elas são divididas 5 e 5. As primeiras 5 reações, a gente vai vai dizer que é chamada de fase preparatória. Então, eu estou preparando a glicólise. Opa, gente, desculpa. Eu estou preparando a glicólise para que ela... Licença que está me dando um tilt aqui, não. Eu estou preparando a glicose para que ela me dê frutos. Então, fase preparatória também se encontra nos livros de fase de investimento. Então, ou seja, eu vou ter que investir ATP nessa fase para que eu consiga ganhar mais ATP do que eu investi. Então, eu vou investir 2 ATPs. Ó, eu vou estar investindo 2 ATPs nessa fase preparatória, para poder eu ganhar o dobro na próxima fase. Então, se eu estou investindo 2 ATPs, na próxima fase eu vou ganhar 4 ATPs. Certo? E aí eu vou ter o lucro de quanto? Se eu investir 2, ganhei 4. Se eu investir 2, ganhei 4. Eu tenho um lucro de 2. Então, a cada molécula de glicose, eu estou quebrando, cada glicólise, ou seja, cada quebra da molécula de glicose, eu consigo gerar 2 ATPs de lucro. Eu consigo ter 2 ATPs de lucro no final. Certo? Então, vamos lá. A fase preparatória, então, a glicose se transforma primeiro em glicose e fosfato. Eu já vi essa reação.
Essa reação aqui é a reação que eu falei para vocês a primeira reação lá para poder segurar a glicose. Então, eu tenho a glicose, a primeira reação é aquela quando a glicose está entrando. Então, aquela é a primeira reação. Essa primeira reação eu considero como a primeira reação da glicólise. Porque é a partir da glicose 6-fosfato que eu vou dar continuidade na minha a glicose 6-fosfato, que eu vou dar continuidade na minha glicólise. Porque a partir daqui eu posso ir para anabolismo, certo? Ou eu posso ir para o catabolismo, continuar. Ok? Então, a primeira reação, a gente já viu, que é glicose 6-fosfato, que existe 1 ATP. Aí a glicose 6-fosfato, ela se transforma em frutose 6-fosfato. Depois a frutose 6-fosfato recebe outro ATP. Outro fosfato. Ou melhor, eu invisto mais um ATP. E eu recebo mais um fosfato nessa frutose 6-fosfato. Que passa a ser chamada de frutose 1,6-difosfato. Então a frutose vai ter um fosfato no carbono 6 e um fosfato no carbono 1. E aí depois eu pego essa frutose e começo a separar eles. Eu pego a frutose e divido nos dois menores monossacarídeos. Ó. Eu divido a frutose no meio, um gliceraldeído, 3 carbonos, que é o menor monossacarídeo da família das aldoses, e uma dihidroxetona, que é a menor monossacarídeo da família das cetoses. Só que cada um leva um fosfato com ele. Ok? O nome dessa enzima que quebra a glicose 6-fosfato é a aldolase. E aí eu pego a dihidroxetona e transformo ela em gliceraldeído. Certo? E lembra lá que são 3 carbonos? Eu preciso de uma enzima que faça uma isomerase. Ó, eu pego triose fosfato isomerase, tá vendo? E eu transformo um aldeído numa cetona, ou melhor, uma cetona, uma cetose em uma aldose. Ok? Dúvidas? O senhor pode repetir essa parte final, por Se vocês favor? tirarem a dúvida, eu vou mostrar para vocês em termos de fórmula. Por que que eu tenho que transformar, por exemplo, glicose em frutose? Vamos lá. Eu pego aqui, ó, para vocês entenderem, é porque tá, meu computador tá dando umas falhazinhas aqui, eu tô precisando regular aqui um tiquinho. Tá. Então vamos lá. Eu não vou mais ficar vendo vocês, não. Porque tá Professor? me dando agonia esse computador piscando. Professor? Ah, calma. Tá. Quem levantou a mão? Meu fone desligou. Sim, ouviu a pergunta da Tô ouvindo? colega? Não, não ouvi, não. Ela pediu para o senhor repetir a última fase antes de Vou, passar o slide. vou falar agora. Vou repetir aqui, com esse slide, que é melhor. Tá? Preste atenção. Se não ficar entendido aqui, aí eu repito de novo. Aqui tá as 5 reações. Então, a primeira reação lá, eu utilizei uma molécula de ATP, glicose 6-fosfatase. Certo? Glicose 6-fosfato. Então, eu passei, ó, a hexocinase, glicose, se transforma em glicose 6-fosfato. Eu quero que vocês prestem atenção, é aqui, ó. Ó, aqui eu tenho o carbono 6. Oxente. Olha que agora deu um tilt aqui por conta dessa outra tela. E agora? Tá. Então, repara, ó. Gente, eu vou ter que sair do compartilhamento e voltar para poder ver se eu consigo. Para ver se eu consigo estabilizar aqui de volta esse negócio.
lá. Agora. Compartilhar de novo. Agora parece que ficou estável. Vocês estão conseguindo ver de novo aí a tela? Não, né? Sim. Pronto. Então vamos lá. Então repara, ó, a glicose aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O carbono 6 está aqui, ó. O que aconteceu? O ATP, ó, fosfato, foi ligado no carbono 6. Tá aqui o carbono 6, ó. Então essa daqui é glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato, essa daqui. Ok? Aí o que aconteceu? Olha aí, esse fosfato teve que se ligar no carbono que estava do lado de fora do ciclo. Ok? O carbono está fora do ciclo, tá vendo? Carbono 6. Então, eu preciso colocar mais um carbono para fora para poder ligar mais um fosfato. Por isso que eu tive que pegar a glicose e transformar ela em frutose. Porque a frutose, ó, vai ter o carbono 1, agora aqui, ó. Cadê? O carbono 1 aqui agora é aqui, ó. Cadê? O carbono 1 aqui agora para fora. Aí, ó, o ATP, cadê? Liberou outro fosfato, o carbono 1. Por isso que a frutose ficou chamada de frutose 1,6-bifosfato ou disfosfato. Ok? Aí depois, ó, é que eu pego a frutose e quebro ela no meio. O azul é o gliceraldeído, o vermelho, o rosinha aí, é o dihidroxicetona. Aí a dihidroxicetona vai se transformar em gliceraldeído. Então, a partir desse momento, eu vou ter 2 gliceraldeídos. Porque a dihidroxicetona foi transformada em gliceraldeído, 3-fosfato. Ok? Dúvida? Professor, por que tem que transformar tudo para aldeído? Porque a gente só consegue gerar energia, a gente só consegue continuar na glicose se eu tiver gliceraldeído. Eu não consigo ter dihidroxicetona, eu não consigo que a dihidroxicetona, a gente não tem enzimas, vamos dizer assim, para continuar a dihidroxicetona gerando energia. Então, eu consigo pegar o gliceraldeído e formar piruvato a partir dele, certo? Então, o piruvato, ele vai ser formado a partir de uma aldose, e eu não consigo formar piruvato a partir de hidroxicetona. Por isso que eu tenho que transformar de hidroxicetona em gliceraldeído. E aí, a partir daqui, eu vou ter apenas gliceraldeído. Mas eu vou ter 2 gliceraldeídos. O aldeído vai permanecer dentro do ciclo. Isso. Se for a acetona, não vai. Por isso que ela tem que transformar em gliceraldeído. Por isso que tem uma enzima que faz essa transformação. Então, toda vez que se eu der dihidroxicetona para a célula, direto, pego dihidroxicetona, entrego a célula vai transformar ela em gliceraldeído para poder gerar energia. Porque eu não vou conseguir gerar energia a partir de hidroxicetona. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho enzima para poder fazer a glicólise a partir de hidroxicetona. Ok? Ok, prof. Podemos continuar? Tá. Então, vamos lá. A partir de aqui agora, eu vou ter 2 gliceraldeídos. É isso? Então, aqui vai ser 2, certo? 2 piruvatos. Tudo bem? Dúvida? Vou lá, hein? Apagando. Então, ó, o gliceraldeído 3-fosfato vai ter uma enzima chamada gliceraldeído fosfato desidrogenase.
que vai fazer o quê? Vai transformar ele em 1,3-bifosfoglicerato. Então, ó, perceba que o glicerato o gliceraldeído vai receber mais um fosfato, que aqui, ó, 1,3. Tá vendo? Aí, nessa reação aqui, ó, ele vai perder um fosfato, o 1, ó, saiu. Ok? Passa a ser 3-fosfoglicerato. Depois ele vira 2-fosfoglicerato. Depois ele se transforma em fosfenol piruvato, para depois piruvato. Tá? Essas reações, essa sequência de reações, eu não vou pedir a vocês, eu não quero que vocês gravem essas reações. Certo? Eu quero que vocês entendam agora, a partir daqui agora, que é o que eu vou cobrar para vocês, são as reações que estão ocorrendo na molécula. Ok? Isso aqui é que é importante para a gente. Ó, para cada gliceraldeído, eu vou ter uma sequência de reações. Então, o que é que eu tenho mostrando aqui? Ó, 2, 2, 2, 2, 2. Se você olhar, ó, tá tudo duplicado. Ó, 2, 2, 2, tá vendo? Ó? Tudo 2. Porque imagine que eu estou fazendo para um e para o outro ao mesmo tempo. Ok? Então, para poder eu não repetir a mesma reação 2 vezes, eu só estou duplicando as reações. Então, na primeira reação, na fase de pagamento, é uma das reações, se não for, ou é a reação mais importante que nós temos nessa fase. Assim, tá, você gera ATP em que fase? Você gera ATP na sétima, você gera ATP na última. Aqui, ó, 2 ATPs mais 2 ATPs. 2 ATPs você paga o investimento, 2 ATPs você tem de lucro. Então, eu tenho que ir até a última reação, ó, eu tenho que ir até aqui para ganhar 2 ATPs. Porque se eu parar aqui, eu vou ganhar aquilo que eu investi, não vai ter energia de sobra nenhuma para a célula, para ela fazer as atividades dela. Ok? Sim, mas para poder ela ganhar qualquer ATP, seja ali qual for, quantos ATPs for, eu preciso da reação 6, da primeira reação na fase de pagamento. Então, essa reação é a reação mais importante que nós temos. Por quê? Porque se não acontecer ela, eu não aconteço as outras. Eu não vou conseguir gerar ATP nem formar piruvato. Ok? Então, para poder essa primeira reação acontecer, eu preciso de fosfato e NAD. Fosfato e NAD. Dentro do citoplasma. No citoplasma. Fosfato, a gente chama de PI, é fosfato inorgânico. Ok? Fosfato inorgânico. PI, eu preciso ter esse fosfato inorgânico livre. Disponível ali. Ok? Professor, Oi. na fase preparatória? Não, aí é na fase já de pagamento. Ah, Ok? E já fazem pagamento. Preparatória, você não falou nada de NAD. Você só falou de ATP. Eu só precisei de ATP das enzimas. Na fase de pagamento, eu estou precisando de fosfato inorgânico e NAD. Aí você fala assim, tá. Fosfato, uma molécula inorgânica, eu produzo. Fosfato eu produzo? Não. Lembra que na minha primeira reação, lá com a hexocinase, que é quando a glicose entra na célula, eu precisava de magnésio, lembra? Magnésio também é inorgânico. Eu produzo? Não, o magnésio ali foi utilizado para ser um cofator enzimático. Aqui não estou usando como cofator enzimático. Eu estou tendo aqui o fosfato inorgânico presente para poder eu colocar esse fosfato no glicerídeo 3-fosfato. Para poder eu conseguir gerar energia. Gerar ATP, mais ATP do que eu investi. E o fosfato é inorgânico. Se tiver por NAD, o NAD também é uma molécula que a gente precisa fabricar a partir de vitamina, niacina. Então, se eu não tiver vitamina, niacina, para poder formar NAD, se eu não suprir meu organismo de fosfato, eu não vou conseguir gerar ATP.
Não adianta eu dar glicose, comer glicose, se eu não tiver os outros componentes que eu preciso para poder gerar ATP. Ok? Então, ó, se não tiver NAD, não tiver fosfato, eu não consigo gerar nada. Eu não consigo gerar ATP nenhum. Eu invisto 2 para poder botar a glicose para dentro, para poder preparar a glicose, e não ganho nada de ATP. Ok? Beleza. Então, eu gero 2 NADs, um para cada gliceraldeído. Assim, tá tudo bem. E esse NAD que foi gerado aí vai para onde? Tá? Esse NAD vai para a mitocôndria. Lembra que a gente falou? O NAD vai levar os 2 hidrogênios para que esses 2 hidrogênios façam ou participem da cadeia respiratória e gere ATP. Isso aí a gente vai ver como é que esse NAD vai gerar ATP lá na uma das nossas últimas aulas. Ok? Beleza? Dúvida? Tá. Aí depois, ó, começa as últimas 4 reações Professor, que vai gerar piruvato e ATP. Fala. você pode repetir a função do NAD? O NAD está fazendo o que aí? Está recepcionando o quê? Está entrando NAD e saindo NADH. Eu estou tirando hidrogênio. Eu estou reduzindo a molécula. Então é só isso, né? Só isso não. Tudo isso. Porque se não acontecer isso aí, não acontece nada para baixo. Ah, Não tá. acontece mais nada de ATP. Então, E aí ele vai para acontecer. onde? Hein? Aí ele vai para onde? O NAD ele vai ser encaminhado para a mitocôndria. Tá bom, valeu. Valeu? Que é para onde ele vai para gerar ATP. Então, imagine que cada NAD desse vai gerar 2,5 moléculas de ATP. Então, são mais 5 ATP que eu gero se eu tiver mitocôndria dentro dessa célula. Beleza? Beleza. Dúvida? Tá. Então, Tem uma no dúvida no citoplasma... chat, professor. Eu não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma... Tá. Esse ATP lucrado, é necessário que o ciclo de Krebs ocorra? Não. Está ocorrendo no citoplasma. Não precisa de ciclo de Krebs aqui. A gente disse que esse ATP é um ATP gerado a nível de substrato. Direto. A glicose gera ATP no citoplasma, independe de Krebs, independe de cadeia respiratória. Independe da ATP sintase, que é uma proteína que nós temos dentro da mitocôndria, que é que vai gerar ATP para a gente. Ok? Professor, Oi. por que vai mais um hidrogênio com NAD? Tipo assim, o NADH mais... Porque não tem a ligação direta desse segundo hidrogênio na molécula de NAD. Ele é carreado. Ele leva como se fosse na nuvem, entendeu? Entendi. Carrega com ele, mas ele não está ligado diretamente. Mas esse hidrogênio saiu do glicerídeo 3-fosfato. Quando você vai para o FAD consegue ter 2 sítios de hidrogênio, por isso que ele vai FAD-H2 ligado nele. Certo? Mas, em termos práticos, a gente disse que saiu 2 hidrogênios, junto com o NAD. Tá, acho que seria necessário para o piruvato o ciclo começar? Não, repare. O ciclo de Krebs não começa por piruvato. Ok? Vocês estão querendo botar o carrinho na frente dos bois. Vamos ficar ainda no piruvato. O piruvato se transforma numa molécula que dá início ao ciclo de Krebs. Assim como a gordura, ao ser metabolizada, ela forma também essa mesma molécula, que é o acetilcoenzima A. Então, quem inicia o ciclo de Krebs é o acetilcoenzima A. Então, o piruvato vai gerar acetilcoenzima A. Tá? Mas aí eu não estou falando, não estou chegando nisso ainda aí, porque eu vou falar na formação desse acetilcoenzima A pelo piruvato quando a gente for falar de ciclo de Krebs. Beleza? Porque o Matheus estava perguntando se esse ATP gerado seria usado no ciclo, entendeu? Não, esse ATP gerado está sendo gerado no citoplasma. Vai ser utilizado para a própria célula, para ela fazer o que ela quiser com a energia que está ali. Certo? Então, por exemplo, a hemácia não tem a função de carregar oxigênio, ferro, na verdade ferro não, carregar oxigênio,
Então, eu preciso de ATP para poder fazer essa ligação com o oxigênio e levar para as células. Então, esse Então, ATP é esse gerado ATP aonde? Dentro do citoplasma da hemácia, hein? é para a subsistência da célula. Subsistência daquela célula. Não gera ATP para ir mandar para outro lugar. Então, o único produto da glicólise que vai ser usado de alguma maneira no ciclo vai ser o piruvato que vai ser transformado e lá. E a acetilcoenzima A, perfeito. Ok? Ok, professor, obrigada. Professor, Uhum. essa parte aqui da fase de pagamento é para gerar o piruvato, né? Os dois. Isso. Isso daqui, esses 2 ATPs que eu estou ganhando aqui, na verdade, 4 ATPs que eu estou gerando e tendo lucro de 2, certo? É para poder gerar o piruvato. Ok? Então, na verdade, eu tenho que chegar até piruvato para poder ter algum lucro de energético. Deu para entender? Sim. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Ó, glicose, através da via glicólise, ó, eu gero 2 piruvatos. Tá aqui. Certo? Tá lá gerado o piruvato. Se eu tiver oxigênio na célula e essa célula tiver mitocôndria, ok? Se tiver mitocôndria lá, eu vou ter que ter oxigênio, porque a mitocôndria depende do oxigênio para poder ter suas funções. Beleza? Olha lá, ó, em condições aeróbicas, o caminho do meio, eu vou transformar piruvato em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A vai para o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, certo? E vai ser encaminhado para a respiração e vai formar CO2 e água. Tudo bem? Então, existem animais, plantas, micro-organismos que trabalham em condições aeróbicas, ou seja, tem oxigênio ali presente. Ok? E nós somos a evolução disso aí. Então, as células procarióticas englobaram a mitocôndria, e a mitocôndria passou a fazer parte daquela célula, tornando-se aeróbica a célula. Ok? Tanto que o DNA do núcleo é diferente do DNA da mitocôndria, vocês sabem disso. Certo? Então, você tem um DNA específico daquela mitocôndria. Tá. Mas se, como eu falei para vocês, o exemplo que eu dei para vocês, a hemácia, que não tem mitocôndria, ela não tem condições aeróbica, e sim anaeróbica, ok? Então, o piruvato, ele vai ter que tomar o caminho da fermentação. Então, ou ele vai fazer fermentação lática, ou ele vai fazer a fermentação alcoólica. Então, no nosso caso, nos mamíferos, nos seres humanos, a gente faz fermentação lática. Certo? Então, a fermentação a lactato, através, por exemplo, de uma contração vigorosa nos eritrócitos, em alguns micro-organismos, certo? Em células que às vezes eu tenho até a mitocôndria lá, mas eu não tenho oxigênio chegando com quantidade suficiente. Então, eu vou pegar aquela célula e aquela célula vai fazer anaerobiose. Ou fermentação alcoólica, por exemplo, levedura. Assim, a gente sabe lá, cerveja, por exemplo, que produz álcool a partir da fermentação. Ok? Tá. Então, vamos lá. Por isso que nos livros, e vocês vão ler em alguns lugares, e em alguns, sei lá, videoaulas aí que vocês podem ver ou assistir, dizem que existe a glicose aeróbica e a glicose anaeróbica. Não. A glicólise é até piruvato. Ela é sempre anaeróbica. Se o piruvato formado estiver no meio aeróbico, ele vai gerar acetilcoenzima A, CO2 e água, respiração. E esse é o caminho que vai gerar mais ATP. Ok? Mas, se ele estiver no caminho anaeróbico, esse piruvato, no nosso caso, vai ser transformado em lactato. Aí fala assim, tá, e isso, qual é a vantagem da hemácia transformar piruvato em lactato? Ok? Beleza? Vamos continuar. Presta atenção.
Quando eu pego piruvato e transformo em lactato, a reação é essa. Ó, piruvato. Transformando em lactato, eu preciso ter 2 hidrogênios. Ó, piruvato, lactato. Eu preciso ter 2 hidrogênios aqui do NAD, ó, para poder eu incorporar eles aqui. Certo? Dúvida? Então, eu preciso desses 2 hidrogênios. Aí, assim, tá. Onde é que eu vou achar NAD com um hidrogênio? Onde é que eu tenho NAD com hidrogênio numa célula que não tem mitocôndria? Imagina. O que veio da glicólise? Sim, aqui. Hum. Esse NADzinho aqui, ó, formado aqui. Esse NAD aqui formado. É ele quem vai alimentar aqui, ó, essa reação. Ok? E aí o piruvato passa a ser lactato. Aí assim, tá, e qual é a vantagem? A vantagem é eu pegar esse NAD que foi gerado aqui, ó, e voltar aqui para cima. Isso que acontece, com isso que acontece, faz com que eu consiga continuar gerando ATP naquela célula. Então imagine o seguinte, se eu não fizesse isso aqui, se eu não fizesse a transformação de piruvato em lactato, se isso aqui não ocorresse, o que é que ia acontecer? Eu ia gastar NAD e eu ia encher minha célula de piruvato. O piruvato não tinha para onde ir, porque o caminho dele é ir para a mitocôndria. Se transformar em acetilcoenzima A. Se eu não tenho mitocôndria, piruvato ia se acumular na hemácia, se acumular na hemácia, se acumular na hemácia. Ia acabar NAD na minha hemácia. Então, por mais que eu desse glicose, eu não ia conseguir gerar ATP, porque não ia ter nem NAD, que estavam todos com hidrogênio, e eu ia estar com minha célula cheia de piruvato. Então, qual é o caminho que a célula faz? Olha, eu transformo piruvato em lactato, ok? Piruvato, ó, transformo em lactato, recupero o NAD, e eu continuo gerando ATP, e agora eu estou com outra célula, outra molécula aqui, ó, lactato, dentro da hemácia. Mas assim, tá, e aí? Vai ficar cheio de lactato. Aí, o que é que a célula faz? O que é que a hemácia faz? Ou o que é que essas células que produzem lactato fazem? Pega o lactato e joga na corrente sanguínea. Certo? Bom, esse lactato, se eu produzir em grande quantidade, por exemplo, no músculo, ele pode gerar ácido lático e acidificar o músculo. Aí pode gerar uma cãibra. Certo? Mas o que é que faz? Esse lactato vai para o sangue, vai para o fígado consegue captar esse lactato, e lá no fígado, esse lactato, ele volta a ser piruvato. Então, eu consigo recuperar esse piruvato no fígado. Ok? Deu para entender? E dá para reutilizar esse piruvato Vai no... reutilizar esse piruvato. Por quê? Porque esse piruvato, o fígado pode pegar ele e transformar em glicose. Ou o próprio fígado pegar o piruvato e gerar energia a partir dele. Transformar ele em acetilcoenzima A e ir para dentro da mitocôndria. Isso, Beatriz. Perfeito. Ok? Dúvida? Professor? Deixa eu aqui só as perguntas aqui, se tiverem. Isso. Fala, Letícia, pode falar. Então, no fígado tem o NAD mais de sobra lá, esperando o piruvato voltar para transformar para receber de novo lactato esses voltar. hidrogênios. Para receber de novo esses hidrogênios e levar para onde? Para a cadeia respiratória. Então, ele vai ganhar NADH para gerar energia. Ainda vai transformar em piruvato, que vai se transformar em acetilcoenzima A, que vai gerar energia. Então, o lactato não é uma molécula ruim para a gente. Ela só é ruim para a gente se ela for produzida em excesso no músculo, que aí pode ter uma lesão muscular. Mas na hora que esse lactato cai na corrente sanguínea, vai para o fígado consegue transformar ele de volta em piruvato e ainda ganha energia.
Entendi, professor. Obrigado. A conversão de lactato em piruvato no fígado ocorre sem gasto de energia? Sem gasto de energia. Mas na hora que eu vou transformar piruvato em glicose, aí eu gasto energia. Certo? Só vai ganhar energia quando eu pegar lactato e transformar em piruvato, porque ele vai gerar NAD no fígado e ainda vai gerar piruvato. O piruvato vai ser transformado em acetilcoenzima A e para o ciclo de Krebs mitocôndria. Ok? Então, a formação de lactato, a via anaeróbica para a gente, ela é extremamente importante porque ela permite que a gente continue fazendo glicólise. Certo? E temos células que só queimam glicose. Hemácia é uma delas. Cérebro, preferencialmente glicose. Ok? Mas aí o cérebro não faz lactato. O cérebro ele vai ter que ter oxigênio, por isso que eu tenho que oxigenar o cérebro sempre para poder ter energia. Porque ele vai pegar a glicose e transformar em piruvato, acetilcoenzima e aí vai embora. Ok? Se eu formar ácido lático no cérebro, formar lactato no cérebro, eu vou morrer. Certo? Quando acontece do cérebro não tá tendo capacidade de fazer energia, o que é que ela faz? Desliga. Beleza? Desmaia, coma. Para poder baixar o metabolismo. Então, em algum momento, a glicólise se liga ao catabolismo. A glicólise é uma via catabólica. Eu estou quebrando a glicose e gerando energia. Lembra lá, o catabolismo é exergônico, liberando ATP. Ok? Dúvida? Isso foi o que eu falei aqui, ó. Aí, ó. Glicogênio no músculo, libera lactato, o lactato vai para a corrente sanguínea, fígado volta a formar glicose, mas aí eu gasto ATP. Ok? Mas lactato a piruvato, não. E isso eu consigo fazer no fígado. Isso aqui, essa via que a gente faz glicose a partir de lactato, é uma via chamada de gliconeogênese, que é a formação de glicose, de uma nova glicose, a partir de compostos que não são carboidratos, não são monossacarídeos. Estou pegando um ácido, um lactato, transformando em glicose. Ok? Isso aqui já não faz parte de nossa aula. Tá bom? Dúvidas?